às vezes ficam um pouco atemorizados. Além disso, a gente contamos também com os lasers que cada vez mais têm sido utilizados para tratar o envelhecimento da pele, não é? E dentre os lasers disponíveis hoje, nós temos uma gama muito grande que podem ser utilizados nas variadas indicações. E o que é mais procurado? Porque a doutora comentou a respeito do peelings, da toxina botulínica, do preenchedor e até do próprio laser, né? Mas qual é a maior procura aqui do seu paciente? Bom, o meu paciente em especial, ele tem uma procura muito grande pela toxina botulínica, né? Mas isso vai em linha, está em linha, inclusive, com o que a gente vê hoje de estatísticas em relação a esses tratamentos, né? Existem pesquisas que são feitas, pesquisas tanto aqui no Brasil como lá fora, uma pesquisa nacional uma pesquisa independente, feita com 200 médicos, o ano passado, em 2010, que mostrou que em consultórios em geral, dermatologistas e cirurgiões plásticos, o procedimento mais frequentemente realizado para tratar o fotoenvelhecimento, o envelhecimento, eram os peelings químicos e, em segundo lugar, a toxina botulínica. Então, na verdade, a toxina botulínica vem crescendo cada vez mais, né, na nossa prática diária, na prática diária de nós, médicos que trabalhamos com essa especialidade. Uma coisa que também é interessante dizer é que nos Estados Unidos, ela já é a primeira, como posso dizer, o primeiro procedimento, quando a gente fala de procedimentos estéticos não invasivos, a toxina botulínica ela termina sendo o mais utilizado, chegando em 2010 até 5 milhões de aplicações, somente quando a gente olha na estatística da cirurgia plástica. Nossa, que número alto, né, doutora? É um número bem alto. E o procedimento é seguro, doutora? Como que o paciente pode ter certeza que o procedimento é seguro? Não, são procedimentos seguros, né? A gente pode até dizer isso quando a gente fala disso, são procedimentos cosméticos, mas minimamente invasivos, ou seja, tem um grau de agressão ou de invasão ao organismo baixo, né? Podem ter complicações, sim, como todo procedimento médico, mas eu acho que o que é importante é você conhecer bem o médico ao qual você fundamental, né? Está se propondo a fazer aquele tratamento e saber que ele realmente tem uma prática, conhece e sabe, né, manejar os tratamentos que são disponíveis e que ele está te propondo. Eu acho que isso é fundamental. Tá dada a dica aí para você, sempre procure por orientação aí, buscando realmente os melhores especialistas, e esse assunto a gente tem muita importância realmente a estar falando, doutora, porque a gente quer saber também quando que é a indicação a cada tratamento sobre a toxina botulínica ou preenchimento, porque deve ter, cada caso é um caso, né? Sim, sim, claro. Cada paciente, não existe, né, o que a gente geralmente fala de receita de bolo. Cada paciente você tem que individualizar o tratamento, e aí você vai propor para ele aqueles tratamentos que, no caso dele, vão ser mais indicados. Uma coisa que eu acho que é interessante colocar, quando a gente fala de preenchimento e toxina botulínica, né, é que muita gente confunde. As pessoas acham que a toxina e o preenchedor eles vão ser utilizados nos mesmos locais, com as mesmas indicações. Não é bem assim. Na verdade, quando a gente fala de toxina botulínica, a gente tem o objetivo de quê? Paralisar, ou na verdade não é paralisar, mas enfraquecer a musculatura, né, que geralmente forma, devido à expressão facial principalmente, as ruguinhas de expressão. Então, na verdade, toda essa região de pé de galinha, essa região da testa, que são áreas onde as pessoas, principalmente aquelas que são bastante expressivas ou que têm uma pele um pouco mais finas, com essa contração muscular continuada ao longo dos anos, vão se formando rugas. E a toxina botulínica tem o objetivo de relaxar essa musculatura e reduzir, digamos, a tendência à formação a intensidade dessa ruga, né? E até mesmo assim a intensidade do movimento. Hoje a gente não fala mais em hoje assim, os pacientes muitos falam assim, eu não quero ficar muito paralisado, eu não quero ficar com a testa muito congelada, aquela expressão congelada. O que a gente sabe é que a tendência e a busca cada vez maior hoje é pela naturalidade de expressão. Então, o objetivo é que nós relaxemos essa musculatura, deixamos o paciente com uma expressão natural, né? E é a repetição desse tratamento ao longo de meses ou ano que vai fazer com que esse paciente tenha um retardo no seu processo de envelhecimento e deformação dessas rugas. Então, isso quando a gente fala de toxina botulínica. Quando nós falamos de preenchimento, geralmente você utiliza para as rugas que são mais fixas, são aqueles sulcos, principalmente nessa região
central da face. Eventualmente também podem ser feitas rugas mais profundas nessa região periorbicular. Quer dizer, mas em geral, de uma maneira geral, o que a gente pode dizer é que a toxina termina sendo mais útil para aquelas rugas dinâmicas que se formam com a expressão, com a movimentação e contração da musculatura, enquanto que os preenchedores tendem a ser utilizados mais para aquelas rugas e sulcos mais fixos. Ok, doutora. Perda de volume também. E em questão do laser, doutora, a procura pelo laser é cada vez maior, né? Exatamente. Como que é o trabalho com o laser? Como que atua esse trabalho? Né? Quais são os procedimentos que seja possível hoje para rejuvenescer através do laser? Nós temos hoje vários tipos de laser disponíveis, né? Desde aparelhos que a gente pode considerar, que na verdade a gente nem pode considerar como laser exatamente, que seria a luz intensa pulsada, que é um tipo de tecnologia que é bastante utilizada em consultório, é extremamente interessante para tratamento de rugas finas, para tratamento de manchas na pele, né, textura da pele, e é um tratamento extremamente versátil, né, mas é um tratamento que termina sendo um pouquinho mais superficial. Mas a gente partindo disso, existem tratamentos hoje que também são mais, digamos, intensos, mais agressivos, que podem ser utilizados e indicados para pacientes que têm um envelhecimento ou um fotoenvelhecimento mais grave, né? Aquele paciente que já tem uma pele com rugas mais fixas, mais fortes, uma pele um pouco mais grossa. Então, esses pacientes se beneficiariam de um tratamento um pouco mais agressivo. E aí a gente tem hoje uma série de opções seguras, né, para serem utilizadas, que nós chamamos dos lasers fracionados, que estão cada vez mais sendo utilizados na prática médica que é o laser dermatológica. fracionado? Explica pra gente. O laser fracionado, ele vai funcionar como a luz, que no caso a máquina emite, ela vai ser disparada como se fosse um pequeno chuveirinho na pele. Então, você não tem um dano da pele em toda a área, você na verdade tem dano em pequenos pontos. Você vai aos poucos. Você tem pequenos na pele. Exatamente. Com isso você tem um tempo de recuperação muito mais rápido. Que ótimo. Então com isso assim vem a segurança do método, né? O que a gente fala é você fraciona essa energia que você está jogando na pele do paciente. Com isso você tem uma agressão maior, você não deixa de ter um resultado extremamente eficaz para o tratamento, mas ao mesmo tempo você consegue dar uma segurança e um tempo de recuperação muito maior ao procedimento. Entendi. Do que os lasers mais antigos, que eram lasers mais agressivos, que a paciente às vezes tinha que ficar um mês em casa. As pessoas hoje pensam em fazer tratamento e já ir trabalhar, já ir fazer uma viagem, uma reunião, né? Então, ninguém pode, ajuda né? bastante, né? Não, e as pessoas hoje, na verdade, não querem ficar fora, porque hoje, geralmente, quem vem, essa coisa de procurar se cuidar hoje está muito relacionado, acho que a própria evolução da sociedade. As pessoas, elas tendem a estar no mercado de trabalho até mais tarde. Você vê pessoas de 50... Eu tenho um paciente de 80 anos que ainda trabalha com consultoria. Então, quer dizer... A vida ativa, a né, vida das ativa. pessoas. E as pessoas, elas querem estar bem. A gente sabe que essa coisa de demonstrar, né, não é querer rejuvenescer 10 anos, mas se sentir bem ou se mostrar bem cuidados, bem tratados, com resultados muito bons. E isso faz com que ele se torne competitivo por mais tempo nesse mercado. A doutora comentou que tem um paciente de 80 anos, né? Sim. Qual que é a melhor idade? Quando que a gente tem que ter uma alerta aí para saber que a gente precisa ir até um dermatologista e tomar os cuidados necessários aí com a nossa pele? Eu acho que a geração de hoje, a geração que eu falo de jovens hoje, eles têm uma grande trunfo na mão, que é saber e conhecer quais são os grandes males, né, para a pele, ou quais os principais fatores que estão relacionados ao envelhecimento da pele. Então, hoje você consegue trabalhar em prevenção, você consegue orientar uma fotoproteção, né, ou o uso mais precoce de alguns antioxidantes como vitamina C, tópicos que podem ser utilizados, né, em forma de creme ou em sérum. Quer dizer, começar a cuidar da pele antes que você tenha um dano já instalado ali mais precocemente. E evitar os fatores também que causam esse dano mais precoce, como o sol excessivo, sem proteção. Protetor solar é fundamental, né, Protetor solar é fundamental. Então, na verdade, assim, a gente tem que começar a cuidar hoje da pele desde a infância, principalmente com a fotoproteção, né? O sol, claro, tem os benefícios, estão relacionados à produção da vitamina D, que é importante para a formação do cálcio dos ossos, mas a gente sabe que também o sol em excesso tem o seu lado negativo, que não é somente também a parte de envelhecimento, mas também o risco aumentado do desenvolvimento de câncer de pele ao longo da vida do indivíduo.
Doutora, e tem muitas pessoas que passam o protetor solar e pronto, acabou, acha que está protegido o dia inteiro. Isso é verdade? Essa foi uma excelente pergunta. Na verdade, não. O ideal é que você repita, principalmente quando a gente está na praia, o ideal é que você repita a aplicação do filtro solar a cada 2 horas. E, por exemplo, se você ficou muito tempo na água, ou suou muito no intervalo de tempo até menor do que 2 horas, é interessante que você repasse novamente. Eu acho que até para isso é importante também a vinda até um dermatologista para que possa saber conhecer sua pele para estar falando de proteção. Se é o fator 30, se é o fator 40, né, doutora? E assim, eu acho que hoje em dia nós temos muitos filtros disponíveis no mercado de qualidade, né? Mas eu acho que a aderência do uso do filtro solar no dia a dia, na praia até que as pessoas até tendem a usar um pouco mais, mas principalmente no dia a dia, esse sol que a gente pega caminhando na rua ou passeando no parque, em geral, o paciente adere ao uso do filtro solar se ele sente que aquele filtro solar é adequado para a pele. A cosmética daquele filtro solar é adequado para a pele. É confortável o uso do filtro solar. Se não está oleosa, né? Se não está oleoso demais, ou se não, também é um gel que às vezes a paciente tem uma pele mais seca, que também pode também deixar desconfortável. Então, além dessa coisa da qualidade do produto, que eu acho que um dermatologista, um médico que conhece, né, os fotoprotetores vai poder ajudar. Eu acho que tem também essa questão de trazer essa questão da cosmética relacionada ao tipo de pele. Qual é o melhor produto que pode ser utilizado para a sua pele como indivíduo. Ótimo, doutora. Adorei nossa entrevista, viu? Muito obrigada. Até o nosso próximo programa. Obrigada. Até a próxima. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.